Olá, meu nome é Arielle Carvalho Lima, sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou falar sobre planejamento familiar, os métodos comportamentais e de barreira. Esse é o roteiro da aula, vou falar brevemente sobre a Lei do Planejamento Familiar Brasileira, em seguida sobre a classificação dos métodos contraceptivos e então dos métodos comportamentais, entre eles a tabelinha, o método do muco cervical, o método da curva da temperatura basal, o método sintotérmico e o coito interrompido. E então, dos métodos de barreira, dentre eles o preservativo masculino, o preservativo feminino, o diafragma, o capuz cervical e a esponja. Vou falar brevemente sobre o método da lactância com amenorreia e, por fim, da contracepção de longa duração, os DIUs não hormonais. A Lei do Planejamento Familiar Brasileira é a Lei número 9.263 e ela vai versar sobre o direito que o brasileiro tenha o planejamento familiar, que deve ser assegurado pelo governo através do Sistema Único de Saúde, ofertando todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção, desde que cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida dos brasileiros, garantindo assim que eles tenham liberdade de planejar e escolher quando constituirão sua família, ou seja, quando terão seus filhos. É importante ressaltar que essa lei não está diretamente vinculada às políticas de controle demográfico. Quanto à classificação dos métodos contraceptivos, nós temos que lembrar primeiro que o conceito de anticoncepção é o uso de métodos e técnicas que evitem que uma relação sexual resulte em gravidez. Como nós temos vários métodos disponíveis, eles podem ser classificados de várias formas, mas a principal que nós usamos é a divisão entre métodos reversíveis e definitivos. Dentro dos reversíveis, nós vamos ter os métodos comportamentais, de barreiras, dispositivos intrauterinos, os hormonais e os de emergência. E os definitivos, a esterilização cirúrgica feminina, que é a laqueadura tubária bilateral, e a esterilização cirúrgica masculina, que é a vasectomia. Quanto aos métodos comportamentais, eles são métodos naturais de anticoncepção que vão se basear no conhecimento do ciclo menstrual feminino e no reconhecimento do período fértil da mulher. Vamos ter dois tipos, aqueles que estão ligados à abstenção periódica, ou seja, o casal não vai ter relação durante o período fértil da mulher, e aqueles em que ao final das relações o esperma não vai ser depositado na vagina. As vantagens é que são métodos gratuitos, que não trazem malefícios, nenhuma condição de saúde vai contraindicar o seu uso, e eles proporcionam um maior conhecimento do corpo da mulher e um reconhecimento sobre a sua fertilidade. A desvantagem é que eles têm altas taxas de falha e não protegem contra ISTs. Falando sobre o método da tabelinha ou Ogno-Knaus, o índice de PRO, que é a taxa de falha por 100 mulheres ao ano, é de 9 a 20. Ele vai ser baseado no conhecimento do ciclo menstrual da mulher e reconhecer o período fértil, sabendo que o período fértil é aquele em que gira em torno da ovulação. Para isso, a usuária tem que registrar o número de dias de cada ciclo menstrual dela durante pelo menos 6 meses. E o primeiro dia da menstruação vai ser contado sempre como dia 1. Para aquelas que têm o ciclo bem regular, o primeiro dia do período fértil vai ser calculado subtraindo 18 do número de duração do ciclo menstrual, sendo 16 a possibilidade do primeiro dia de ocorrer a ovulação, mais 2, que é o número de dias em que o espermatozoide pode permanecer viável no trato genital feminino. O último dia do período fértil vai ser calculado subtraindo 11 do número de dias de duração do ciclo menstrual, sendo que esse cálculo vai ser feito subtraindo 12, que é o último dia em que pode ocorrer a ovulação, menos 1, que é o número de dias em que o óvulo permanece viável após a ovulação para ser fertilizado. Um exemplo, se o ciclo da Maria tem duração de 30 dias, por esse método, o primeiro dia
do período fértil da Maria vai ser 12, que é o 30 menos 18, e o último dia do período fértil dela vai ser 19, que é o 30 menos 11. Assim, a Maria não deve ter relações sexuais entre o 12º e o 19º dia do ciclo menstrual dela. Para aquelas que têm os ciclos mais variáveis, o primeiro dia do período fértil deve ser calculado subtraindo 18 do número de dias de duração do ciclo menstrual mais curto que ela registrou. E o último dia do período fértil vai ser calculado subtraindo 11 do número de dias de duração do ciclo menstrual mais longo que ela registrou. Então, por exemplo, a Joana fez o registro durante 6 meses e viu que o ciclo mais longo dela teve 33 dias e o mais curto 26 dias. Assim, ela subtraiu 18 do ciclo mais curto e 11 do ciclo mais longo, encontrando que ela não pode ter relações sexuais do 8º ao 22º dia do ciclo. Bom, quais são as críticas à tabelinha? Primeiro que o ciclo menstrual feminino ele não tem um comportamento matemático. Então, essas contas podem sim ter uma alta taxa de falhas. E o segundo é que quanto mais variável for o ciclo da mulher, maior vai ser o número de dias em que ela não vai poder ter relação sexual, como mostra esse último exemplo. O próximo é o método do muco cervical, o método de Billings, que tem um índice de Pearl de 3 a 20, e ele se baseia no reconhecimento das mudanças físico-químicas a que o muco cervical está submetido a depender do tipo de estímulo hormonal que ele recebe. Quanto maior a estimulação estrogênica, mais muco vai ser produzido e ele vai ter as características de ser mais aquoso, transparente e filante. Filante é a propriedade de formar fio quando distendido no ar. E essas características são importantes porque elas facilitam a locomoção e a sobrevivência dos espermatozoides. Quando o estímulo é predominantemente de progesterona, o muco ele se torna mais escasso, espesso, opaco, grumoso e não tem essa propriedade de filância que vai dificultar a sobrevivência e deslocamento dos espermatozoides. Esse método requer uma avaliação diária do muco cervical pela mulher e o objetivo é identificar o período pré-ovulatório imediato, que é onde nós vamos ter a máxima estimulação estrogênica, logo aquele muco mais filante, transparente, em grande quantidade, que vai ser chamado de fase molhada, e identificar o período após a ovulação, que é o momento em que vamos ter a maior ação da progesterona e o muco vai se tornar escasso, espesso e sem a propriedade de filância, que é chamado de fase seca. Então, a mulher, nesse caso, tem que se considerar fértil sempre que ela sentir a presença dessa secreção. Após sentir a presença dessa secreção, ela não pode ter relação com penetração vaginal por 3 dias. Do 4º dia em diante, até o surgimento de novo desse muco cervical filante, ela pode ter relações sexuais. Qual que é a crítica a esse método? Várias coisas podem atrapalhar a percepção correta do muco, como o uso de produtos vaginais, o uso de medicamentos endovaginais, a própria relação sexual com ejaculação, a excitação sexual, elas atrapalham a percepção correta do muco cervical, predispondo a altas taxas de falha. O próximo é o método da curva da temperatura basal, que vai ser baseado nas alterações térmicas corpóreas da mulher em decorrência da ovulação, porque vai aumentar a produção de progesterona e a progesterona tem um efeito termogênico, que pode levar a aumento da temperatura corporal entre 0,2 a 0,5 graus Celsius, é um aumento discreto. Para usar esse método, a mulher tem que medir sua temperatura corporal, de preferência oral, mas pode ser vaginal ou anal também, na mesma hora, todas as manhãs, antes de sair da cama, antes de comer qualquer coisa, e tem dormindo pelo menos 6 horas no dia anterior.
As críticas a esse método é que ele é bastante difícil de ser executado, porque as condições para medir a temperatura são bem restritas, e além disso, diversas situações podem alterar a temperatura corporal da mulher e levar a uma conclusão errônea e não ser aquele o período fértil da mulher, predispondo a altas taxas de falha, né? Uma gripe, um resfriado, poucas horas de sono, tudo isso pode alterar essa aferição de temperatura. O método sintotérmico, na verdade, é uma mistura dos métodos previamente ditos, que é o da temperatura basal, da secreção cervical e outros sinais de fertilidade. Então, para identificar o início do período fértil, usaria-se a tabelinha e a percepção do músculo cervical, e para identificar o final do período fértil, usaria-se o muco cervical e as variações da temperatura. Outros sinais e sintomas também poderiam indicar essa ocorrência da ovulação, como engurgitamento mamário, a dor pélvica e as mudanças de humor. Por fim, nós temos as relações em que não vai haver a ejaculação na vagina, que consiste basicamente na utilização de práticas sexuais diversas, dado o coito vaginal, onde não vai haver contato do sêmen com o trato genital feminino e, consequentemente, contato entre espermatozoide e óvulo. O mais conhecido e difundido é o coito interrompido, que é uma prática que requer bastante autocontrole masculino e feminino, mas tem casais que usam e se ajustam bem ao método. Falando agora dos métodos de barreira, o mais utilizado é o preservativo masculino, conhecido popularmente como camisinha ou condom. Ele é feito de látex, mas pode ser feito de plástico também. Eles podem ser lubrificados, desde que não sejam lubrificantes à base de óleo, que pode predispor à rotura durante o uso. A escolha do tamanho e espessura é muito importante para que ele tenha a sua função adequada e também proporcione conforto durante a relação. Por ser o único método que protege contra infecções sexualmente transmissíveis, o seu uso é recomendado em todas as relações sexuais. E o uso adequado deve ser com pênis ereto e seco antes da penetração vaginal. Ele tem que ser desenrolado pelo lado correto, que é a face enrolada com a borda para cima, colocado da glande até a base do pênis, com o cuidado de comprimir a extremidade fechada com a ponta dos dedos para que o ar não penetre nesse reservatório e não haja rotura do preservativo durante a relação. Imediatamente após a ejaculação, o pênis tem que ser retirado da vagina, ainda ereto, para que o preservativo seja retirado sem que extravase sêmen e descartado, que ele é de uso único. A taxa de falha varia entre 3 a 14% ao ano, ou seja, 3 a 14 gestações por 100 mulheres ano, e essa variação ocorre devido às diferenças entre o uso perfeito, que é esse que eu acabei de explicar, em que não tem falha prática, e o uso típico, que é de forma inadequada, e esse está sujeito a falhas. As vantagens é que ele é prático de se usar e adquirir, tem em farmácias, supermercados, é disponibilizado amplamente pelo SUS, tem baixo custo, não tem efeitos sistêmicos, não depende de uma prescrição médica e protege comprovadamente contra várias ISTs, como HIV, clamídia, gonorreia, herpes tipo 2, sífilis, tricomonas, hepatite B. As desvantagens é que a falha contraceptiva é por uso inadequado, seja por rotura ou deslizamento, pode reduzir a sensibilidade peniana e retardar a ejaculação. Pode ser um problema para quem tem reação alérgica ao látex, porque a maioria dos preservativos vendidos são feitos de látex e pode causar irritação vaginal por atrito durante a relação.
Quanto ao preservativo feminino, ele é uma bolsa cilíndrica de plástico fino, que é o poliuretano, é transparente, vai ter o mesmo comprimento do preservativo masculino. A diferença é que ele tem 2 anéis flexíveis em cada extremidade, sendo que em uma delas esse anel vai ser coberto por uma membrana. Ele deve ser inserido antes da relação sexual, com a extremidade oclusa em contato com o colo uterino. E a extremidade é aberta, em que não tem a membrana recobrindo, vai ficar em contato com a vulva. Por ser um método que protege contra as ISTs, junto com o preservativo masculino, seu uso vai ser recomendado em todas as relações sexuais. Nesse caso, no preservativo feminino, ele pode ser usado junto com lubrificantes à base de óleo, porque ele é feito de plástico. Esse aqui é o modo de uso, né? Tem que ser ensinado ao paciente, mas ele é fácil de ser ensinado e é fácil de ser colocado e retirado. A taxa de falha gira em torno de 5 a 21%, e essa taxa varia justamente pelo uso perfeito e uso típico. A eficácia contraceptiva desse método pode ser aumentada se usado junto com espermicidas, e o principal responsável pela taxa de falha do uso do preservativo feminino é o misdirection, que é definido como um erro no trajeto do pênis, ou seja, durante a relação sexual, ao invés dele ser inserido dentro do preservativo feminino, o pênis fica entre a parede vaginal e o preservativo. As vantagens é que ele oferece total controle da contracepção à mulher, ele é confortável, mais fácil de ser removido, não tem efeito sistêmico, é resistente e não altera tanto a sensibilidade e protege contra várias ISTs. A desvantagem é que a falha contraceptiva é por uso inadequado, então ele vai requerer um treinamento para uso, tem um custo mais elevado e menor disponibilidade de acesso. Teoricamente, ele é oferecido pelo SUS, tem menor aceitação dos parceiros, porque esteticamente ele não é tão agradável e pode produzir um ruído desagradável durante a relação. E também pode ser inapropriado para algumas posições sexuais. O diafragma é uma membrana de silicone côncavo-convexa, que é circundada por um anel flexível, que vai facilitar formar um oito quando comprimido, que é o que permite que ele seja inserido na cavidade vaginal de forma adequada. Ele não pode ser usado com lubrificantes derivados do petróleo, como a vaselina, porque pode provocar a corrosão do material e deixá-lo ineficaz para o uso. Ele é recomendado para ser utilizado junto com espermicidas e deve permanecer pelo menos 6 horas dentro da vagina após a relação sexual e no máximo 24 horas. Ele é um método que precisa de um médico para fazer o exame pélvico na paciente e fazer as medidas adequadas para que ela compre o tamanho correto e não tenha desconforto durante o uso. Aqui nessa primeira imagem, nós temos a forma de medição, e na segunda imagem, a forma como a paciente deve inserir e usar o método. A taxa de falha gira em torno de 6 a 21% e vai variar também em função do uso típico e o uso correto, o uso adequado. As vantagens é que ele é de fácil acesso, baixo custo e teoricamente disponível pelo SUS, mas nós sabemos que a realidade é um pouco diferente. Ele também é um método controlado pela mulher, não vai interferir no aleitamento materno. Seu uso pode ser interrompido a qualquer momento e, se seguidas as orientações do fabricante de conservação do produto, ele pode ter uma vida útil de até 3 anos. As desvantagens é que ele vai requerer a medição e as instruções claras de um profissional de saúde para ele ser usado adequadamente. Ele não vai proteger contra HIV, HPV, herpes genital e tricomonas, porque ele não recobre a parede vaginal e a vulva. Pode resultar em corrimento vaginal intenso de odor fétido se ele for deixado na vagina por muito tempo. Pode provocar dor pélvica, cólicas ou retenção urinária se ele for usado com um tamanho inadequado, tiver uma medição incorreta.
e pode aumentar o risco de infecção urinária. O capô cervical é um dispositivo menor que o diafragma, feito para recobrir e aderir o colo uterino e ser usado junto com espermicidas, funcionando como um método de barreira. Ele não está disponível no mercado brasileiro. A esponja é um dispositivo um pouco menor, macio, circular, feito para colocar dentro dele espermicida e ele ser absorvido por todo o material. E então o dispositivo ser colocado no fundo do canal vaginal, cobrindo o colo uterino, impedindo a barreira, impedindo a ascensão dos espermatozoides, funcionando como uma barreira física e química. Ele também não está disponível no Brasil. Falando agora sobre o método da lactância com a amenorreia, ele foi reconhecido como método contraceptivo no Consenso de Belagem em 1988 e em 1995 ele foi reavaliado e resgatado pelos programas de planejamento familiar. Ele se fundamenta principalmente na hiperprolactinemia, que vai existir sempre que a mulher estiver amamentando e tiver um estímulo de sucção contínuo, fazendo com que os níveis de FSH e LH sejam insuficientes para estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos e, consequentemente, a ovulação. Os critérios para que o LAN seja utilizado como método contraceptivo e devem sempre estar presentes é que o bebê deve ter até 6 meses de vida, a nutriz tem que estar obrigatoriamente em amenorreia e o aleitamento deve ser exclusivo ou quase isso. Como assim? Ele tem que ser predominante durante o dia. O bebê tem que mamar várias vezes ao dia. O aleitamento materno tem que ser a sua principal fonte de alimento. Na ausência de algum desses critérios, o aleitamento materno não é visto como método contraceptivo e a gente tem que orientar a paciente a usar outro método para não engravidar, se assim ela desejar. A eficácia desse método é alta, né? Tem um índice de falha de apenas 0,5% a 2% em 6 meses. No entanto, a eficácia vai depender da usuária, né? De amamentar o bebê várias vezes ao dia, não oferecer bico, que é a chupeta, né? Nem a mamadeira, nem dar chá, água e outros alimentos. Quem pode usar esse método? Todas as mulheres que estiverem amamentando, porque são raras as condições que vão contraindicar o aleitamento materno, como as infecções pelo HIV, HTLV e o uso de medicações que podem passar pelo leite para o bebê. Falando agora do DIU não hormonal, eles são dispositivos intrauterinos não hormonais, classificados como métodos contraceptivos reversíveis de longa duração ou da sigla do inglês LARC. Tem vários tipos disponíveis. O que é disponibilizado pelo SUS é essa primeira imagem, que é o DIU de cobre 380. Eles são dispositivos de plástico recobertos por um fio de cobre, e o número que vem na frente do nome corresponde à área do dispositivo que é coberta pelo fio de cobre. Nós temos também o de cobre 250, do cobre 375, o Minidil 375, que recebe esse nome porque ele é indicado para pacientes que têm esterometria entre 5 e 7 centímetros. E, por fim, o DIU de cobre com prata. Esse DIU, a prata vem junto com o cobre porque ele tem o objetivo de estabilizar a liberação dos íons de cobre. E isso leva a uma menor taxa de eventos adversos na usuária. O índice de Pearl desses dispositivos de cobre 380 é de 0,6 a 0,8, que é o ofertado pelo SUS. O de cobre 375, 1,4 e o de cobre 380 com prata de 0,5 a 1. O tempo de uso após a inserção do DIU de cobre 380, que é o ofertado pelo SUS, é até 10 anos na bula, mas já existem alguns estudos apontando que ele pode ser usado por até 12 anos. O de cobre 375 e o de prata com cobre até 5 anos.
Como que o DIU vai atuar na contracepção, né? Ele é um corpo estranho dentro do útero que vai desencadear mudanças bioquímicas e morfológicas do endométrio e também do muco cervical. Os íons de cobre, eles alteram a motilidade espermática e eles são citotóxicos, tanto para o espermatozoide quanto para o óvulo, diminuindo o tempo de vida deles em que eles vão estar disponíveis e aptos para fertilização. Também a presença do DIU leva à liberação de citocinas citotóxicas, prostaglandinas, e os íons de cobre acabam inibindo as enzimas endometriais e tudo isso vai prejudicar esse deslocamento dos espermatozoides. Então, esse é o mecanismo de ação. As indicações para uso do DIU, a maioria das mulheres vai ser candidata a usá-los, não havendo restrição para aquelas mulheres que nunca gestaram, nem para as adolescentes. É importante sempre oferecer o DIU como um método seguro e eficaz para contracepção já no pós-parto e puerpério imediato. Então, quando essas mulheres chegarem na maternidade, ofertar o DIU, porque o médico já está ali que vai examiná-la, o método também, o dispositivo já está disponível, então isso encurta o acesso dessa mulher ao método. Ele pode ser inserido já no pós-parto imediato, né? 10 minutos após 10 minutos após a dequitação da placenta, até 48 horas pós-parto, ele pode ser inserido. Então, é importante lembrar dessa possibilidade. Quanto às contraindicações, a gente vai levar em conta situações eleitas como categoria 3 e 4 dos critérios de elegibilidade da OMS, que são os seguintes. A categoria 3 coloca o DIU como um método de última escolha, porque os riscos vão superar os benefícios. Dentre os listados, nós temos a inserção do dispositivo entre 48 horas e 4 semanas após o parto, aqueles casos em que há um risco aumentado de ISTs, quando a paciente tem múltiplos parceiros ou quando o parceiro dessa paciente tem múltiplas parceiras. Pessoas vivendo com HIV, que tem doença grave ou avançada, que é a fase clínica 3 ou 4 da OMS, doença trofoblástica gestacional benigna, sangramento volumoso prolongado ou trombocitopenia grave. A categoria 4 é em que o DIU não deve ser utilizado. Os casos são de gestação confirmada ou suspeitada, sepse puerperal, após aborto séptico, na presença de doença inflamatória pélvica atual ou que ocorreu há 3 meses, ou ainda cervicite purulenta, em caso de sangramento uterino anormal que ainda não foi investigado, em caso de doença trofoblástica gestacional maligna, quando houver suspeita de câncer de colo uterino ou de endométrio, que esteja aguardando definição diagnóstica ou tratamento, em caso de alterações anatômicas que distorcem a cavidade uterina ou na vigência do diagnóstico de tuberculose pélvica. Com relação à taxa de expulsão do DIU, a expulsão pode ocorrer numa pequena parcela dos DIUs inseridos, sendo mais frequente no primeiro ano de uso e principalmente nos primeiros 3 meses após a inserção. A taxa acumulada em 5 anos é de 6,3 e esse dado foi dado pelo maior estudo clínico já realizado com o DIU. Com relação aos efeitos adversos mais importantes, nós vamos ter o sangramento irregular ou o aumento no volume do sangramento menstrual, que pode ocorrer em até 65% dos casos e vai ser causa de até 20% de descontinuidade do método. As usuárias de DIU de cobre no primeiro mês após a inserção podem ter uma média de dias de sangramento de até 13 dias, o que vai diminuir para uma média de 6 dias após 1 ano da inserção. Pode ocorrer também a dismenorreia, que tende a ser mais intensa nos 6 primeiros meses após a inserção e vai ser causa
de até 6% de descontinuidade do método. O manejo desses efeitos adversos pode ser feito com a prescrição de IANE nos primeiros 3 dias do ciclo menstrual da mulher. Com relação à conduta nas complicações e intercorrências em pacientes usando o DIU, em caso de gestação, é sempre importante lembrar que até 3 a 5% das gestações em usuárias de DIU vão ser ectópicas. Se houver um atraso menstrual e ele for inicial, a indicação de remover imediatamente o DIU após confirmar a gestação com o exame de beta-HCG. Agora, se o atraso menstrual for prolongado, a recomendação é de realizar um ultrassom para confirmar a posição dele em relação ao saco gestacional e ver se é possível retirá-lo, desde que o fio seja visível. Por que essa recomendação existe? Porque sabe-se que gestação com DIU ela pode ter um risco aumentado de abortamento, de prematuridade, de sangramento. Então, é esse o motivo da recomendação. Se o fio do DIU não for visível, a recomendação é continuar o pré-natal normalmente. Se há sangramento menstrual abundante ou dismenorreia, que são refratários a tratamento clínico, a recomendação também é retirar o DIU. Em caso de diagnóstico de doença inflamatória pélvica aguda, em que a antibiótico terapia não surte efeito em 48 horas, na usuária de DIU também é recomendada a sua retirada. Os benefícios não contraceptivos encontrados do DIU são a redução do risco de câncer de endométrio em 19 a 46% e também da redução do risco de câncer de colo uterino em até 36%. Essas são informações que também podem ser dadas às pacientes na hora de informar sobre a disponibilidade de métodos contraceptivos, seus benefícios e possíveis efeitos adversos. Agora, falando sobre o nosso artigo, o artigo escolhido foi esse publicado no Journal de Doenças Infecciosas. Ele vai falar sobre o risco elevado de vaginose bacteriana em usuárias de DIU de cobre, e esse foi um estudo de coorte realizado com mulheres residentes na África subsaariana, que foi publicado em 2020. O pano de fundo desse artigo foi que haviam evidências limitadas que relacionavam o uso do DIU de cobre com uma incidência elevada de vaginose bacteriana, e a hipótese é de que o aumento do fluxo menstrual e a sua duração causariam uma desbiose e levariam à vaginose bacteriana. Esse aumento do fluxo menstrual tipicamente se resolve com 6 a 12 meses após a inserção do dispositivo, mas a maioria dos estudos disponíveis que existiam só acompanhavam as pacientes nos primeiros 6 meses. Falando do método do artigo, foi feita uma análise secundária dos dados de um ensaio clínico randomizado chamado ASPIRE, que tinha como objetivo verificar a eficácia do anel vaginal na prevenção de infecção pelo HIV tipo 1 e foi conduzido nas pacientes residentes da África subsaariana. A análise incluiu 2.585 mulheres HIV negativo que deveriam escolher um método contraceptivo, implante de progestágeno, DIU de cobre, pílula combinada de progestágeno, injetável trimestral ou a laqueadura tubular bilateral. As pacientes, então, eram acompanhadas semestralmente com suave vaginal e avaliadas pelo score de Nugent e critérios de Amsel. O acompanhamento total foi de 33 meses. Os resultados. Durante o acompanhamento, 619 mulheres fizeram o uso do DIU de cobre, seja inicialmente ou porque trocaram de método durante o estudo. A vaginose bacteriana já era comum entre as participantes do estudo, com 101,6 episódios por 100 pessoas ano. No modelo ajustado, foi visto que o risco de vaginose bacteriana entre as usuárias de DIU foi 28% maior quando comparado às usuárias de outros métodos contraceptivos não hormonais ou de nenhum método.
Foi observado que a incidência de vaginose bacteriana já era alta 6 meses antes da inserção do DIU de cobre, com 89,7 episódios por 100 pessoas anos, e aumentou para 136,6 episódios nos primeiros 6 meses de uso do método, permanecendo elevado nos 18 meses seguintes. Depois da remoção do DIU, foi observado que a incidência de vaginose bacteriana caiu para 100,4 episódios por 100 pessoas ano, voltando para os índices prévios à inserção do DIU. A incidência do sangramento menstrual intenso ou intermenstrual nos primeiros 6 meses após a inserção do DIU de cobre foi similar ao período prévio à inserção, tendendo a reduzir ainda mais em um ano, o que contraria o que foi encontrado previamente em outros estudos, que na verdade o sangramento aumentaria nesses primeiros 6 meses. Isso não foi visto nesse artigo, nesse estudo, na verdade. Na discussão eles trazem, né, que as usuárias de DIU de cobre, elas têm esse risco maior de ter vaginose bacteriana, 28% maior em relação às usuárias de outros métodos não hormonais ou de nenhum método. Mostrou que esse risco também permanece elevado nos 18 meses seguintes à inserção e cai quando o método é descontinuado e, portanto, deve ser levado em conta durante as discussões e escolha de métodos contraceptivos com as pacientes. Isso vai ter muita importância, principalmente em regiões em que o HIV tem alta incidência, porque é sabido que a vaginose bacteriana está associada a 15% dos novos casos de infecção. Estudos adicionais têm que ser conduzidos para investigar quais são os mecanismos biológicos que vão estar por trás dessa associação entre o uso do DIU de cobre e o risco aumentado de vaginose bacteriana. Eles trazem como limitações do estudo que as participantes do estudo usavam previamente métodos hormonais, né, prévio à inserção do DIU de cobre. Portanto, é provável que a incidência da vaginose bacteriana fosse maior do que o que eles encontraram. Eles trazem também como limitação o fato de que, ao longo do estudo, houveram várias trocas de método, principalmente após a remoção do DIU, e isso pode ter prejudicado uma análise fidedigna da incidência de vaginose bacteriana. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.